Salve, salve, galera do Let's Data! Nesse vídeo você vai aprender a preparar o seu ambiente para usar Python para Data Science. Você vai aprender a instalar o Anaconda, a entender a diferença de Anaconda, Conda, Pip, o que é o Spider, o que é o Jupyter Lab, o que é o Jupyter Notebook, qual é a diferença entre eles. Antes da gente começar, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e já deixa aquele like para ajudar a gente a continuar fazendo conteúdo gratuito de qualidade. Agora a gente começa logo depois da vinheta. Então vamos nessa, pessoal. Sejam bem-vindos a mais este vídeo do Let's Data e nele nós vamos então aprender a preparar o ambiente para usar Python para Data Science. E é claro, a gente começa aí falando sobre o Python, né? Por que o Python? Nesse gráfico do Kaggle vocês conseguem ver que o Python é a linguagem de programação mais usada para Machine Learning e Data Science. Em seguida aí vem o SQL, que inclusive nós temos vídeos aqui no nosso canal falando também sobre o SQL. Então, se você quer trabalhar com Data Science, se você quer entrar no mundo da ciência de dados, saber Python é fundamental, né? E uma grande vantagem, um grande benefício do Python, da linguagem Python, é que ela é uma linguagem mais simples de se aprender comparado com outras linguagens. Então esse é o momento certo para você começar a aprender Python, começar a aprender essa linguagem de programação, se você ainda não começou. E o que você vai aprender com esse vídeo? Então, a primeira coisa que você vai aprender é instalar o Python puro, ou seja, um interpretador puro do Python, e instalar o Python também pelo Anaconda, tá bom? Se você nunca ouviu esses termos aí, Anaconda, não se preocupe, isso vai ficar claro para você no decorrer do vídeo. Você também vai aprender a diferenciar o que é Conda, Anaconda e Pip. Muita gente que às vezes até sabe usar essas ferramentas, né, esses componentes, mas não sabe muito bem a diferença entre eles, e a gente vai ver isso aqui. Além disso, você vai também conseguir descrever a diferença desses ambientes de desenvolvimento, a gente chama de IDE, Integrated Development Environment, para Data Science. Então a gente vai ver alguns aqui por alto, não é o objetivo do nosso vídeo entrar em detalhes nesses ambientes, mas a gente vai apresentá-los para que vocês tenham uma noção, uma visão geral sobre eles, ok? Então vamos começar aí falando do Python, né? Essa linguagem de programação tão famosa no mundo aí da ciência de dados, né? Então ela foi criada pelo Guido van Rossum em 1989, esse camarada que está aparecendo aí na tela. O Guido ele é um holandês e ele decidiu criar o Python por uma motivação própria, pessoal, né? Ele usava uma linguagem de programação chamada ABC para acessar um sistema operacional que era usado numa universidade lá na Holanda, que é um sistema chamado Amoeba. É isso mesmo, pessoal, existe um sistema operacional chamado Amoeba. E ele não conseguia usar a linguagem ABC para poder fazer a conexão, para acessar esse sistema operacional. O que ele resolveu fazer? Resolveu criar uma linguagem própria. É um cara que põe a mão na massa, né? O pessoal fica falando bem aí daquele rapaz que construiu a capela para se casar, né? Mas o Guido foi muito mais sagaz. Aí ele construiu uma linguagem que está aí provando há mais de 30 anos uma excelente linguagem de programação. E o nome do Python, né? De onde vem isso, né? Então, assim, na verdade, antes de falar do nome Python, eu vou dizer da marca, né? Tem muita gente que conhece aí a linguagem e não sabe o que significa esse símbolozinho, esse emblema, né? Então, esse emblema nada mais é do que duas cobras juntas, né? E tem um estilo maia, né? Que os maias eles desenhavam as cobras com a cauda curta e a cabeça grande. Então, você vê que são cobras aí pequenas, duas juntas, mas na verdade o nome da linguagem não veio da cobra, né? Ele veio de um programa de televisão, que é uma comédia que o Guido é muito fã, que é o Monty Python, né? Então ele resolveu batizar o nome da linguagem dele de Python em homenagem a essa sketch cômica. E a linguagem Python é usado, além, né, de ser usado para Data Science, ela também é usada para diversos objetivos, aí, como aplicação web, back-end, criação de jogos, scripts. Ou seja, mesmo que você aí resolva mudar de área um dia, não resolva aprender Python para Data Science, você ainda vai poder utilizar, né, esses conceitos que você aprendeu, essas técnicas e as funções
para outros objetivos, certo? Então, nós entramos agora numa parte que é prática, né, do Python, que é a instalação. Bom, existem duas formas básicas aí de vocês realizarem a instalação do Python, tá? A primeira delas, que é o que a gente vai ver aqui, é usando o site oficial do Python, né, que é python.org, e a outra forma é acessando o site da Microsoft. A Microsoft alega lá que se você instalar por ela, você tem atualizações automáticas, etc. O que eu nem considero que é uma boa coisa, tá? Quando você trabalha aí com linguagem de programação, é importante que você gerencie e cuide das versões que você está utilizando. Não deixe que isso seja automático, né? Como a gente deixa normalmente aí para uso em softwares, etc. Então nós vamos acessar a linguagem, o Python, né, o site Python, para poder fazer o download. É esse aqui, python.org. Nessa aba Downloads, você consegue fazer o download aqui da versão 3.9.5, ok? Ele tem uma informação aqui de que a versão 3.9 para cima não pode ser usado com Windows 7 ou anterior, tá bom? Mas eu estou usando aqui o Windows 10. Se vocês quiserem verificar outras versões, vocês podem clicar aqui em All Releases e ele vai abrir uma lista de versões anteriores que vocês podem fazer o download, né? Como aqui 3.9, 3.8, ok? Eu já fiz o download da versão 3.95, então eu vou abrir essa versão aqui e nós vamos realizar a instalação juntos aqui. Eu vou fazer alguns cortes no vídeo só para não ficar muito chato quando estiver demorando a instalação, para que a gente possa ganhar tempo, né? Então, aqui nós temos aqui, selecione instalar agora, que é esse botão aqui. Eu acho interessante adicionar o Python 9 para o path. O path é um caminho nas variáveis de ambiente do Windows para que você possa acessar esses aplicativos pelo prompt de comando, sem ter nenhuma dor de cabeça, sem ter que estar dentro da pasta em que você instalou a aplicação. Então, eu vou colocar aqui para adicionar ao path. Eu sugiro que você faça isso também. E aqui nós vamos clicar em Install Now, tá bom? E aqui nós vamos iniciar a instalação do Python. Vamos confirmar. Ele está agora aí já quase finalizando a instalação. E aqui nós temos a instalação concluída, ok? A instalação foi um sucesso, vamos fechar. E agora nós vamos abrir o Python e ver como ele funciona, né? A gente já tem ele instalado na máquina. Então uma forma de você abrir o Python é pelo prompt de comando, ok? Deixa eu colocar um pouquinho mais próximo aqui para vocês enxergarem melhor. E agora nós vamos fazer o teste de verdade para ver se o Python está instalado na máquina, ok? Então é só você digitar Python, ele já apareceu aqui para a gente, é o Python 3.9.5, né? O Windows 64 bits. E aqui ele te dá type help, copyright, credits or license for information. Ok, nós vamos fazer um teste, na verdade, que é o teste aí, o print hello world, para ver se ele retorna para a gente. Retornou, ok? Então nós podemos verificar aí que a gente consegue fazer as operações matemáticas, ok? Então temos o Python já rodando na máquina, pessoal. Então essa é a versão pura do Python, a gente chama o interpretador puro, né? Qual que é a desvantagem de usar um interpretador dessa natureza? Eu preciso digitar o código, rodar o código aqui, e eu não tenho onde guardar esse código, né? Então eu estou fazendo esses comandos aqui para ele. Eu posso fazer outros prints, fazer outros comandos, pedir para que ele me retorne o inteiro, por exemplo, de 4.5, ele me retorna 4, ok. Mas para eu rodar um código um pouco mais elaborado, já começa a ficar difícil, né? Então eu já teria que sair do interpretador dessa forma, criar um arquivo .py com todos os comandos e eu poderia rodar, né, usando o interpretador. Mas a gente vai ver que essa não é a maneira mais prática para a gente poder fazer esse tipo de trabalho, tá bom? Então eu vou escrever aqui exit para sair. Posso fechar a janela. Nós já temos então a primeira parte do nosso
do nosso trabalho feito. Já instalamos o Python e agora a gente pode prosseguir para conhecer o que mais a gente tem aí para poder conhecer de ferramenta, de opções para a gente trabalhar com Data Science. Uma dessas ferramentas é o famoso Conda, né? E o que é o Conda, pessoal? Ele nada mais é do que um gerenciador de pacotes e um gerenciador de ambientes. Essa definição é muito importante. Tem muita gente que fala Conda, sabe do Anaconda, que a gente vai ver mais para frente, mas não sabe exatamente o que cada um deles faz, tá? Então, assim, para começar, né, o que é pacote? A gente está falando aí que o Conda é o gerenciador de pacote, mas o que é isso, né? Então, um pacote é uma coleção de módulos. E um módulo, o que é um módulo? É um arquivo contendo funções e declarações em Python, ou seja, é um arquivo .py, um arquivo .py. Dentro desse arquivo, a gente tem várias funções e declarações. Se eu tenho isso dentro de um arquivo .py, isso é um módulo. E o pacote nada mais é do que um monte de módulos, ok? E o gerenciador de ambientes, o que é isso? O Conda permite que você gerencie diferentes ambientes. Crie ambientes virtuais em que você isola o Python, a linguagem que você instalou, a versão da linguagem que você instalou, que você gerencie também as versões dos pacotes que você está usando e das dependências que esses pacotes usam. Porque é muito comum, quando você instala um pacote, que ele use funções, módulos de outros pacotes. E essas funções precisam trabalhar, esses módulos e funções precisam trabalhar em harmonia. Então, muitas vezes, você quer criar ambientes diferentes para ter versões de Python diferentes e versões de pacotes diferentes, para que não haja conflito entre elas. Então, ao você criar esses ambientes, você isola esse trabalho e permite que você não sofra essas consequências de ter, por exemplo, a atualização de uma versão de um pacote interferindo na execução de um código que você criou, ok? Então, assim, e os pacotes também são importantes, porque o gerenciador de pacotes, porque ele permite também que você instale e que você atualize os pacotes no seu computador. Então, por isso que o Conda é importante, né? Então, o pacote, esse é um desenho, né, do que é um pacote. Se você vê aí que o pacote ele agrega ali vários módulos, então nós temos aí módulo 1, módulo 2, módulo 3 e módulo N, pode ter vários módulos, não tem limites, e dentro desse módulo nós temos funções e declarações, né? E aí a gente tem esse conjunto todo representando um pacote. Então, na prática, né, a gente selecionou, por exemplo, um pacote chamado Beautiful Soup, que é um pacote usado para web scraping, né? Você retirar informações de páginas HTML ou XML. E aqui é uma visão de árvore dos arquivos que contém, né, o zip, o arquivo zipado desse Beautiful Soup. Então a gente vê aqui os módulos, são os arquivos .py, como eu disse, e dentro de cada arquivo .py desse nós vamos ter funções e declarações. Então vamos fazer uma visualização um pouco mais profunda e abrir o arquivo daemit para mostrar para vocês o que é uma função dentro dele. Então aqui a gente tem essa hierarquia bem organizada. Aqui nós temos o pacote Beautiful Soup, o módulo daemit.py e retiramos uma função dentro desse módulo, que é essa função aqui, ok? Só para vocês enxergarem melhor, né, o que é pacote, módulo e função. Muitas vezes a gente fica falando esses nomes sem conhecer direito o que cada um significa. Então eu estou mostrando aqui para vocês entenderem um pouco essa estrutura. Então, resumindo, né, o Conda é um gerenciador de pacotes e um gerenciador de ambientes. Nada mais do que isso. Pacotes o quê? São um conjunto de módulos, né? Acabamos de ver isso. E o que são módulos? Vocês lembram aí? São conjuntos de funções e declarações, né? Nos módulos contém funções e declarações. Perfeito? Tá claro aí o que é o Conda? Então vamos seguir. E o Anaconda? Né? O Anaconda nada mais é do que uma distribuição Python. É uma distribuição Python. O que isso significa? Quando eu instalo um Anaconda na minha máquina, eu também estou instalando o Python. Está agregado dentro do Anaconda o Python. Então é uma forma de distribuir a linguagem. Okay? Mas, além disso, o que mais é o Anaconda? Né? Ele também tem um conjunto de pacotes que já está pré-instalado dentro do programa. Isso facilita muito o trabalho. Quando nós instalamos o nosso Python, rodamos ele, fizemos aqueles comandos, ali eu só tinha o Python puro, não tinha mais nada, nenhum pacote. Quando eu instalo o Anaconda,
eu já trago vários pacotes que são importantes, especialmente aí para trabalhar com ciência de dados. Então, ele já vem com mais de 200 pacotes, 250 pacotes instalados, né, quando eu instalo o Anaconda. E além disso, adivinha, o Conda está incluído dentro do Anaconda. Olha que legal. Então significa o seguinte, instalei o Anaconda. O que eu instalei então, efetivamente, na minha máquina? Eu instalei o Python, eu instalei um conjunto de pacotes e eu também instalei o Conda. E o Anaconda permite que a gente acesse o que a gente vai ver aí mais à frente, que são as IDEs, para que a gente possa trabalhar com Python, ok? Ficou claro isso? É muito importante, né? E só vendo aqui também, que muita gente nem presta atenção nessas coisas, né? Mas o Conda, ele tem um símbolo aí de uma cobra também, né? Você vê que Python, Conda, tá tudo aí dentro desse campo semântico aí de Python, né? Apesar de que o Anaconda não é exclusivo do Python, tá? É uma distribuição que você usa outras linguagens de programação também. A gente está focando aqui no Python porque é o objetivo desse nosso vídeo. E o Anaconda também tem aí a logozinha parecendo com uma cobra, né? Então, aí está a visão dos dois. O Conda é o gerenciador de pacotes e de ambientes. Quando eu instalo o Anaconda, eu instalo o Conda, além disso o Python e mais de 250 pacotes. Como eu faço a instalação do Conda? Por meio do site oficial do Anaconda, né? Desculpa, eu falei como eu faço a instalação do Conda. Não, como eu faço a instalação do Anaconda? Por meio do site oficial do Anaconda. Vamos dar uma olhada nesse site? Ele já está aberto aqui. Esse é o site oficial do Anaconda. Para você acessar essa versão, né, que a gente vai usar, a gente baixa a versão Individual Edition Open Source Distribution, ok? Nós temos aqui então essa página, temos um botão de download que na verdade vai te levar para o meio da página e ele quer que você vá clicando aqui para você ir descendo e na verdade está tudo aqui embaixo, ó. Aqui, Anaconda Installers. Então nós temos aí para Windows, para Mac e para Linux. A versão que vocês vão baixar de acordo, obviamente, com o sistema operacional de vocês. Eu baixei já essa versão aqui, 64 bits do Windows, é um arquivo grande, ó, são quase 500 megas. E você vê que ele tem o Python 3.8, é esse que nós usamos. Então, nós vamos fazer a instalação aqui do Anaconda. Essa é uma instalação ainda mais demorada do que a instalação do Python, porque é uma suíte aí mais robusta, né? Tem mais coisas, não é só o Python, ele vai instalar os pacotes, vai instalar uma interface de navegação que nós vamos conhecer, então ele demora um pouco para instalar. Eu vou começar a instalação aqui com vocês para mostrar algumas configurações e depois eu vou cortar para que o vídeo não fique muito grande. Então eu vou clicar aqui em Next, eu vou aceitar aqui os termos e condições, vou instalar apenas para mim. Aqui nós escolhemos o local, né, da instalação, vou instalar aqui mesmo. E aqui você tem a opção de registrar o Anaconda como o padrão, né, para usar o Python em 3.8, nós vamos deixar isso registrado, mas além disso nós vamos marcar essa opção que também é para inserir o Anaconda no path, né, no caminho das variáveis de ambiente do Windows. É bom fazer isso, tá, pessoal? Tem como não usar isso? Também tem, né? Até o próprio Anaconda aqui diz, ó, não recomendado. Ao invés disso, abra o Anaconda 3 usando o menu do Windows e selecionando a Anaconda 64 bits, tal. Mas a gente recomenda que vocês insiram isso no path porque vai ficar mais fácil para vocês trabalharem acessando aí as ferramentas que a gente vai mostrar para vocês, ok? Então vamos inserir no path e vamos começar a instalação. Eu vou cortar o vídeo e eu já volto na hora que tiver um pouco mais avançado. Pessoal, se na instalação de vocês ficar muito tempo parado aí nessa tela, espera que é normal, viu? Essa parte aí é a mais demorada, quando ele dá essa mensagem aqui, Setting up the Package Cache. Então pode ficar tranquilo que vai levar uns minutos aí, mas ele conclui. Pronto, pessoal. Depois de longa espera, aí deu quase 30 minutos de espera, a instalação foi concluída. Então, se demorar aí para vocês, pessoal, tenha paciência, tenha fé que vai dar certo, hein? Ele demora mesmo para instalar. Eu estou usando essa máquina aqui, é uma máquina virtual de 4 GB RAM, né? E ele levou aí para lá de 30 minutos para concluir, ok? Então vamos finalizar aqui. Aqui nós temos uma tela aqui de finalização.
E aqui ele pergunta se eu quero acessar então esses documentos de início e, enfim, tutoriais. E nós não queremos isso agora. Então eu vou só finalizar, desmarcar e finalizar. Não vamos abrir nada agora, ok? Vamos voltar aqui para o nosso vídeo, porque já já eu vou mostrar para vocês mais algumas coisas interessantes no Anaconda. Antes disso, eu queria mostrar para vocês o seguinte, o que nós vimos até aqui. Então nós vimos o Python, ok? Instalamos o interpretador puro do Python, o site oficial do Python. Vimos que a gente acessa o Python por aquela prompt de comando, digitamos Python e começamos a programar ali, certo? Mas que não é uma interface muito amigável, não permite que eu realize ali grandes funcionalidades, né? E também vimos o que é o Conda, né? Que é um gerenciador de pacotes e o gerenciador de ambiente, né? Vimos também que no Anaconda nós temos já o Python e o Conda, né? Instalamos agora o Anaconda e ele já tem o Python e o Conda embutidos, né? E agora, né? O que a gente vai ver? O Jupyter, né? Pessoal, o Jupyter é uma ferramenta muito famosa que, na verdade, a maioria das pessoas que instalam o Anaconda instala por causa do Jupyter. É claro que tem aí, vem o Python junto, etc. Mas normalmente a pessoa instala o Anaconda para usar o Jupyter, né? E o que é o Jupyter, né, pessoal? Nessa imagem vocês veem aí em volta que tem várias linguagens de programação, né? Então, como eu falei, da mesma forma, né, que o Conda ele não é usado só para o Python, também o Anaconda não é usado só para o Python, né? Nós estamos focando aqui no Python porque é o nosso objetivo, mas o Jupyter é uma interface que permite que você use diversas linguagens de programação, né? Então é um projeto, na verdade, é um projeto de código aberto, open source, né? E o nome Jupyter é formado pelos acrônimos das primeiras linguagens que eram aceitas no Jupyter, que é o Julia, a linguagem Julia, e aí nós temos Ju aqui, né? Py, de Python, né? E o R no final, né? Então era Julia, Python e R, eles batizaram aí o projeto de Jupyter. Então tem gente que inclusive fala Jupyter, porque vem de Python, né? Mas não é muito comum. Mas se você escutar alguém falando Jupyter aí, não se assuste, você já sabe que ele está falando do projeto Jupyter, tá? E o que nós temos aí dentro do Jupyter, né? O que o Jupyter traz de importante para a gente? Ele traz o Jupyter Notebook, tá? Então isso foi uma mudança aí de paradigma e é muito usado até hoje, né? O Jupyter Notebook, que é uma interface gráfica que permite a edição de notebooks em um navegador web, né? E o que é um notebook, né? É um documento em que se permite a execução de código e registro de texto, ou seja, ele permite que você mescle código, programação com texto, tá bom? Então isso faz parte de um paradigma chamado Literate Computing, né? Que é o uso de código e de texto no mesmo lugar, né? Então não é só um texto simples, né? Como você faz em outras linguagens, um comentário e você pode escrever um texto, não é isso. É mais do que isso. Ele permite que você utilize linguagem Markdown e faça ali os estilos diferentes, parágrafos, a pontuação, os bullets, né? Numeração, tabelas, imagens. Então você tem uma grande quantidade de recursos ali que você pode mesclar entre código e texto, imagem, gráficos, etc. Okay? Então vamos acessar aí o prompt de comando, o Jupyter Notebook, para a gente acessar esse ambiente e ver como é que ele funciona. Então, pessoal, vamos abrir aqui nosso prompt de comando. Vou colocar mais perto aqui para vocês. E vamos digitar aqui Jupyter Notebook. Tá bom? Assim, nós vamos acessar o Jupyter Notebook, que é uma interface web. Okay? Então, ele vai criar um comando agora, vai abrir automaticamente o navegador, né, web, aqui no meu caso Chrome, e vamos ter acesso à interface. Deixa eu colocar no tamanho normal para que vocês vejam. Pronto, essa é a interface do Jupyter Notebook, tá? Só retornando aqui, deixa eu dar um zoom de novo. Eu quero que vocês vejam que caso não abra aí para vocês a tela automaticamente, né? Vocês podem copiar esse comando aqui, ó, ok?
um localhost nessa porta 888, ele passa um token. Ele abre automaticamente essa interface aqui do Jupyter. E aqui nós temos o quê? Para a gente fazer um rápido teste aqui, se ele vai funcionar, a gente pode criar um novo arquivo, né? Aqui eu posso escolher aqui que eu quero um notebook com Python, né? Em Python. E ele vai criar então esse notebook que tem uma extensão específica para que o Jupyter consiga ler esse arquivo e consiga gravar as informações da maneira que o Jupyter Notebook funciona, né? Então, assim, ele é muito usado para análise exploratória de dados, por exemplo, né? Porque você consegue rodar pequenos trechos, né, do que você está digitando, e à medida que você vai encontrando, descobrindo informações de uma base de dados, você vai evoluindo na escrita do seu código. Então ele tem essa característica de ser muito bom para poder usar para fazer análise exploratória de dados, iniciar com trabalhos de estatística descritiva da sua base, que você começa a ter ali alguns insights e pode ir evoluindo na escrita do código enquanto isso. Aqui eu rodei, ele não foi. Vamos tentar criar novamente. Novo, Python 3. Agora sim, ele vai carregar para a gente o notebook. Pronto, essa é a visão que a gente tem do notebook. Essa aqui é uma célula, então vamos fazer um teste aqui, da mesma forma como fizemos no interpretador Python, vamos imprimir aqui, dar um print em Hello World, e eu vou pedir para rodar essa célula, tá bom? Você pode clicar no Run aqui ou dar um Ctrl Shift Enter. Então aqui nós temos Hello World, ok? Vamos colocar aqui uma operação matemática qualquer, Shift Enter, uma divisão, e acho que foi esse outro comando que eu fiz, né? Algo desse tipo. Vou pedir para ele me retornar um inteiro de 4.75. Ele me retorna 4. Então aqui vocês estão vendo que eu trabalho com células. Eu posso rodar células separadas e eu tenho um histórico disso aqui bem organizado, né? Então com uma interface amigável. Além disso, eu posso definir a célula como código ou como Markdown. Okay? Se eu defino como Markdown, tudo que eu escrever aqui será texto. Isso é um texto. Eu posso rodar e ele vem como texto mesmo. Além disso, eu posso definir novamente que isso é um Markdown. Coloco o símbolo aqui para poder criar um heading, né? Um heading 1, e coloco título 1. Embaixo eu vou colocar 2 e chamar de título 2. Em seguida eu vou colocar título 3. E vamos rodar isso também. E você vê que ele fica organizado aqui com texto, certo? E eu posso reordenar a posição dessas células. Então, é muito prático e, enfim, eu posso salvar, né, esse notebook. Ok? Eu posso dar um nome para ele aqui. Notebook 1. Ok? Então essa é a tela do Jupyter Notebook. Então vamos voltar para a gente falar um pouquinho das características dele. Eu queria que antes de falar das características vocês vissem como ele é de verdade, né? Antes de ficar falando conceitualmente. Agora vai ficar mais claro para vocês algumas características, né, que nós vamos falar. Então, nós temos também o Jupyter Lab. O que é o Jupyter Lab? É uma nova geração do Jupyter Notebook. Então, no prompt de comando do Windows, como nós fazemos para acessar o Jupyter Lab? Nós digitamos, ao invés de Jupyter Notebook, Jupyter Lab. Nada mais do que isso. Então vamos lá. Vamos voltar aqui no prompt. Vamos cancelar essa sessão. Para cancelar uma sessão que você abriu do Jupyter Notebook, você digita Ctrl C. Ele vai dar um shutdown nos kernels. Você bota aqui Don't Restart, não precisa restartar, né? Ele percebeu aqui que nós demos um kill no kernel. Vamos fechar essa tela e sair. Agora ele já finalizou e vamos digitar Jupyter Lab. Opa, CLS Jupyter Lab. Pronto, ele já está rodando. Vai abrir também para a gente uma visualização
web, da mesma forma como o Jupyter Notebook. Vocês vão ver que o funcionamento é muito parecido, né? A proposta é muito parecida, mas ele é uma nova geração. E o que ele traz de benefício? Ele traz uma facilidade maior para a gente poder alternar entre arquivos, quando a gente acessa mais de um arquivo. A gente também consegue mexer em algumas configurações do Jupyter, dos notebooks, como, por exemplo, facilmente colocar o fundo preto, né, ao invés do fundo branco, etc. Então, é uma melhoria mesmo. Eu, particularmente, prefiro usar o Jupyter Lab do que o Jupyter Notebook. Então, aqui nós temos mais ou menos a mesma telinha, só que você vê aqui que eu tenho aqui uma árvore de diretórios, por exemplo. Isso facilita muito, porque você pode passear aí pelas pastas e abrir mais de um notebook aqui. Ele vai ficar aqui onde tem esse launcher, né? Então, vamos abrir um notebook aqui e nós temos ele aqui, ó. Fazemos a mesma coisa que fizemos no Print Hello World. Também podemos usar Markdown. E aí posso usar título 1, ok? Posso arrastar. E eu posso criar mais um notebook aqui. Vou criar mais um. E ele aqui cria na aba, ele vai perguntar o que eu quero usar, que linguagem vou usar Python mesmo, pronto. E aqui eu posso alternar em mais de um notebook ao mesmo tempo. Isso, por exemplo, no Jupyter Notebook não é possível, e aqui no Jupyter Lab já é possível. Então você tem várias configurações interessantes de temas que você pode mexer no Jupyter Lab, que eu particularmente acho que facilita o trabalho quando a gente está trabalhando com notebook, ok? Então essa é uma visão rápida do Jupyter Lab para vocês. Vamos retornar então aqui para a nossa apresentação. E quais são então essas vantagens, né? Como eu disse, nós vamos falar agora das vantagens. Já falei algumas para vocês, mas vamos pontuar. Facilidade para criar protótipos de forma rápida. Vocês perceberam como é rápido a gente criar ali alguns comandos, fazer algumas verificações, né? Então ele realmente é muito fácil de usar e muito rápido, né? A execução e visualização da saída do código em cada célula. Como eu mostrei para vocês, nós escrevemos um código em uma célula, rodamos aquela célula, verificamos o resultado, ou prosseguimos, ou refazemos aquela célula, podemos mudar o posicionamento da célula de forma fácil, então isso facilita muito a execução do trabalho. Tem uma interface amigável, vocês viram aí, né, que é bem fácil de mexer. Possibilidade de escrita de textos com Markdown, isso é uma grande diferença, por isso que isso se chama de notebook, né? Por isso se chama de caderno. Você pode ali, como se você estivesse criando um caderno, em que você vai fazendo suas análises, vai construindo alguns relatórios, vai apresentando informações com gráficos, com tabelas descritivas e vai explicando o que você está fazendo. Então, o Markdown ele facilita muito, né, a criação desse notebook. E é uma ótima ferramenta de exploração. Como eu disse, por que exploração? Porque eu posso rodar um pequeno trecho ali numa célula, identifico alguma coisa interessante, resolvo me aprofundar um pouco mais e vou seguindo em cada célula. E no final eu tenho todo o notebook com toda a exploração que eu fiz da base de dados, né? Então é muito interessante. Então nós temos aí o Anaconda, né? Resumindo, né? Temos o Conda. Quando instala o Anaconda, a gente instala o Conda, o Python, mais de 250 pacotes, o Jupyter e além disso, o que mais? Também temos acesso a outras IDEs, são os ambientes de desenvolvimento. Então eu vou falar aqui rapidamente, né, do Spyder, do PyCharm e do Visual Code, tá bom? Como a gente acessa essas IDEs? A gente acessa pelo Anaconda Navigator. Vamos dar uma olhada nele então? Eu mostrei para vocês como acessar o Jupyter pelo prompt de comando, né? Tanto o Notebook, Jupyter Notebook, quanto o Jupyter Lab. Vamos agora acessar o Anaconda Navigator. Vocês vão perceber, deixa eu minimizar aqui. Vou cancelar esse kernel também. Não precisamos mais dele, né? Vamos fechar aqui essa janela. E agora vamos acessar o Anaconda Navigator. Então, menu iniciar, ele já instalou aqui para a gente, ó, Anaconda Navigator, Anaconda 3, okay? É a versão do Anaconda que a gente está rodando. Então, o que é o Anaconda Navigator? O Anaconda Navigator é uma interface amigável também para que você acesse
os outros ambientes de desenvolvimento, né? No dia a dia, eu confesso para vocês que eu não uso o Anaconda Navigator, eu prefiro ir no prompt de comando e digitar ali a IDE que eu quero acessar. Se eu vou usar o Jupyter Lab, eu prefiro acessar o prompt de comando e entrar no Jupyter Lab diretamente. Mas eu preciso mostrar para vocês porque tem gente que gosta de acessar o Anaconda Navigator. Então aqui vocês têm a visualização do Anaconda Navigator. Eu posso acessar, por exemplo, o Jupyter Lab clicando aqui direto no Launch, tá vendo? Ou então aqui o Jupyter Notebook, ou então o IBM Watson Studio Cloud, né, que é uma outra interface, né? Eu vou abrir aqui para vocês o Spider, para vocês terem a visualização, né, do Spider. Eu coloquei lá no slide também um ícone do PyCharm, que é esse aqui, e vocês percebem que o botão dele é diferente aqui. Por que ele está como install? Porque eu preciso instalar, ter ele instalado na máquina para que o Anaconda Navigator acesse ele. Tá? Ele não vem já previamente instalado. E o Visual Studio, ele nem aparece aqui para a gente, né? Antigamente ele aparecia, não aparece mais. Mas se eu instalar o Visual Studio, que é uma ideia da Microsoft, eu também consigo acessar por aqui. Vamos fazer um launch, então, nessa ideia do Spider, porque é uma ideia que vem instalada nativamente com o Anaconda, né? Então, enquanto ele está rodando ali, abrindo o Spider para a gente, vamos só retomar aqui então, para ver isso, né? Então, instalamos o Anaconda, trouxemos junto dele o Conda, que é o gerenciador de pacotes e o gerenciador de ambientes, o Python, que é a linguagem de programação, mais de 250 pacotes. Nós dissemos lá atrás o que é pacote, né? É um conjunto de módulos e os módulos são conjuntos de funções e declarações em Python, né? Temos também dentro do Anaconda o Jupyter, que nós já vimos, tanto o Notebook quanto o Lab, e agora nós estamos abrindo uma outra ideia, que é o Spider, ok? Então vamos ver se já foi aberto. Pronto, já abriu aqui para a gente. Essa é a tela do Spider. Está falando aqui para a gente ter uma versão nova disponível. E aqui ele está conectando no kernel. Aqui eu tenho o editor, onde eu vou escrever os meus comandos. Então vamos fazer aqui. Deixa eu aumentar um pouco para vocês, para facilitar a visualização. Vamos escrever aqui como de costume Hello World. E vamos ver se ele roda para a gente isso aqui. Vou rodar aqui. Executar no console. Vou executar no console mesmo. E aqui ele sai para a gente aqui, ó. Ele está aqui embaixo, não sei se vocês estão conseguindo ver. Eu não vou conseguir dar um zoom para vocês aqui, mas ele deu... Mas ele deu print aqui para a gente, Hello World, tá vendo? Então, gente, por que usar Notebook? Por que usar Spider? Né? Assim, nós temos várias ideias, né, para poder trabalhar com linguagem de programação. Uma diferença da linguagem aqui, do método que a gente usa para programar o Spider, é que a gente usa uma programação tradicional, né? Uma programação mais voltada para software e não para construção de notebooks, né? Então, aqui no Spider, eu não tenho aquela lógica de rodar trechos do código em células e o output ser vinculado a essas células. Eu não tenho isso. Eu também não posso escrever Markdown no Spider. Então, ele acaba que tem essa diferença que não é uma desvantagem, é apenas uma característica. Se você vai programar software, por exemplo, você não vai fazer isso no notebook, né? Você vai usar um aplicativo mais parecido aqui com o Spider, por exemplo, né? Então, essa é a cara do Spider. Você até consegue dentro dele, por exemplo, rodar. Eu vou colocar aqui print, vou colocar só 3 mais 4 aqui. Eu consigo rodar nele também trechos de código, né? Eu clico o segundo botão e coloco aqui Run Selection or Current Line, ok? Ele vai rodar para mim aqui no output 7, tá vendo? Mas não é a mesma coisa que rodar células separadas, concordam comigo? Então, assim, se você vai trabalhar com Data Science, você começa pelo Jupyter Notebook, tá? Tem depois algumas aplicações que você vai desenvolver, como, por exemplo, fazer um web scraping, fazer uma raspagem aí, você pode até usar um outro editor, talvez seja melhor. Mas para vocês que estão começando, para começar a fazer análise exploratória, o Jupyter Notebook é imbatível, tá bom? Então, voltando aqui,
Já vimos o Anaconda Navigator, mostrei para vocês, né? Então, o que a gente tem aqui de ambiente de desenvolvimento? A gente tem o Jupyter Notebook e o Jupyter Lab, que são o quê? IDEs usadas para programação em notebook, onde a execução é por célula e o uso de texto em Markdown é permitido, tá bom? E nós temos outras IDEs, como o Spyder, o PyCharm e o Visual Code, que trabalham com uma programação tradicional, que é mais usada aí na parte de desenvolvimento web ou softwares, né? Ele trabalha com a execução completa do código ou em trechos e ele não utiliza texto em Markdown, né? Ele não tem aquele paradigma do Literate Computing. Então aqui é só para mostrar para vocês um resumo dos ambientes de desenvolvimento. Nós não vamos abrir o PyCharm nem o Visual Code, porque esse vídeo não é para isso, não é para mostrar para vocês essas ideias, é só para mostrar a diferença dos tipos de ideias e por que você usa uma ou outra, né? E eu espero que agora tenha ficado claro para você. Então, resumindo, nós temos o Conda, que é um gerenciador de pacotes e gerenciador de ambientes, né? Lembra que falamos dos pacotes? Os pacotes, eles são um conjunto de módulos e os módulos são funções e declarações. Eu posso não usar pacotes? Posso. Eu posso simplesmente usar um interpretador Python puro. Mas por que quem trabalha com ciência de dados não faz isso? Porque os pacotes eles já têm um trabalho prévio que foi feito por outras pessoas e disponibilizado isso gratuitamente para vocês. Então, ao invés de você ter que redigir, escrever funções, você importa pacotes prontos e aproveita esses pacotes. Eu costumo dizer que o Python é como se fosse um macarrão e os pacotes são como se fosse um molho, né? Você pode fazer um molho? Eu posso fazer um molho de macarrão. Mas se eu tenho um molho pronto, isso facilita muito a minha vida. É a mesma coisa, né? Se você importa um pacote, é como se você estivesse pegando um molho pronto e já colocando ali no seu macarrão para você poder usar e mexer nele de uma forma mais fácil, né? E o Anaconda, então, é o Conda, o Python, mais de 250 pacotes, e o Jupyter e outras IDEs, ok? E o pip, né? Eu comentei do pip lá no começo e precisamos falar do pip. O pip é o queridinho aí de quem usa Python e Data Science, né? Ele é famoso. Ele também é um gerenciador de pacotes, pessoal. Nada mais do que isso. Lembra que o Conda é gerenciador de pacotes? O pip faz a mesma coisa. Ele gerencia pacotes. Você instala pacotes, atualiza pacotes por meio dele. O pip é instalado automaticamente com Python. Isso começou a partir da versão 3.4, né? Ele ficou tão famoso, tão usado, que resolveram colocar ele embutido já no Python, ok? Então, lembra que nós instalamos o Python lá atrás, o interpretador puro? Foi o primeiro que nós instalamos? Ele já veio com o pip. Nós só não usamos, mas ele já tem o pip. E o que é o pip, né? Ele pode ser chamado de Preferred Installer Program, né? Ou pip install packages, ok? Então, um programa de instalação, né? Ou uma instalação de pacotes. Então, quais são as diferenças, né? Vocês devem estar pensando, pô, o Conda é um gerenciador de pacotes, o pip é um gerenciador de pacotes, então quais são as semelhantes diferenças? O Conda é instalado com Anaconda, o pip é instalado com Python. O Conda é um gerenciador de pacote de ambiente e o pip não, o pip é só gerenciador de pacote. Ah, significa que se eu não tiver o Conda eu não posso gerenciar ambiente? Não, eu posso instalar uma outra ferramenta chamada VirtualEnv que eu posso também gerenciar ambientes, mas é uma outra ferramenta. Tá bom? Então o Conda ele já tem os dois, pacote e ambiente. O pip ele só gerencia pacotes. E como é que a gente confere aí a versão, né, do pip e do Conda que a gente instalou na nossa máquina? A gente pode fazer isso pelo prompt de comando. Vamos lá? Então, eu vou fechar aqui o nosso Spyder, o nosso Anaconda Navigator também, dar um quit em tudo. E vamos aqui abrir o prompt de comando. Coloca aqui mais próximo para vocês e vamos digitar, então, pip, tracinho, tracinho, version. Ele vai dizer para a gente qual que é a versão do pip que a gente está usando. E ele fala aqui, ó, o pip versão 21.0.1, ok? E agora vamos verificar a versão do Conda? Vamos. Conda version, Conda 4.10.1. Então é isso, gente. Temos o pip e temos o Conda instalados na nossa máquina, tá bom? Nós não vamos usar ele agora porque não é o objetivo do vídeo. Depois a gente vai fazer outros vídeos mostrando como
quais os principais comandos do pip, do conda, como que eu instalo pacotes com ele, como eu atualizo, apago pacotes, tá? Vamos voltar então, agora, para a nossa apresentação e vamos chegar então ao final, né, da aula, o grande finale. Então, todo o trajeto que a gente fez aqui nesse vídeo foi para mostrar para vocês essa imagem final. Se vocês tiverem entendido tudo que foi falado aqui, vai ficar muito claro para vocês, mais claro ainda, o papel de cada uma dessas ferramentas, como elas estão ali interrelacionadas. Então vamos lá. Nós temos aí o Python, e quando instalamos o Python, instalamos também o quê? O pip. E o que é o pip? Um gerenciador de pacotes. Quando eu instalo a Anaconda, eu também instalo Python. Mas se eu instalo Python, eu instalo pip. Ou seja, se eu instalar o Anaconda, eu já estou instalando automaticamente o Python e o pip. Além disso, quando eu instalo Anaconda, eu também instalo o Conda, que também é um gerenciador de pacotes, assim como o pip. Qual a diferença? Além de gerenciar pacotes, o Conda também gerencia ambientes. E eu fico com 2 gerenciadores de pacote? Sim, quando você instala Anaconda, você pode gerenciar os seus pacotes usando o pip ou usando o Conda. Além disso, quando eu instalo Anaconda, eu também tenho acesso a IDEs no formato de notebook, né? Que são o Jupyter Notebook e o Jupyter Lab. Eu posso usar essas IDEs para criar meus notebooks. E além disso, eu tenho acesso a IDEs tradicionais, como o Spyder, o PyCharm e o Visual Code. Lembrando que o PyCharm e o Visual Code precisam ser instalados na máquina para que possam funcionar pelo Anaconda, diferentemente do Spyder, do Jupyter Notebook e do Jupyter Lab. Perfeito? Ficou claro para vocês essa parte? Se alguma coisa não tiver ficado muito clara, vocês podem voltar no vídeo e assistir de novo. São muitos nomes. Eu não sei que nível você já tinha quando assistiu esse vídeo, mas se é a primeira vez que você está em contato com essas tecnologias, talvez seja uma salada de nomes. Mas escute de novo que as coisas aos poucos vão começar a ficar mais íntimas, né, para você. Então, retomando os objetivos que a gente havia definido lá no começo desse vídeo, nós dissemos que ao final do vídeo você seria capaz de algumas coisas. Agora, não estou dizendo que você é capaz de instalar o Python puro e pelo Anaconda. Nós fizemos isso aqui, instalamos, baixamos o Python, instalamos tanto o interpretador puro quanto o Anaconda. Agora você também é capaz de diferenciar o que é Conda, Anaconda e pip. Lembra aí a diferença? Conda, gerenciador de pacotes ambiente. Anaconda, uma suite que tem o Conda, o Python, alguns pacotes, mais de 250 na verdade, né? E algumas IDEs, tanto para trabalho com notebooks quanto para programação mais tradicional. E o pip, que é o gerenciador de pacotes que vem instalado junto com o Python. E você também é capaz de descrever a diferença dos ambientes de desenvolvimento, as IDEs, para Data Science. Você sabe que tem ambientes que são voltados para trabalho com notebooks, que funcionam com código e linguagem textual, com Markdown, também permite a inserção de gráficos, tabelas no documento, e as interfaces mais tradicionais, que são voltadas mais para programação tradicional, programação web, programação de software, ok? E é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha sido proveitoso para você. Nós tivemos interesse em fazer isso para que ficasse claro para você esses conceitos de Data Science que muitas vezes são atropelados para quem está começando e as pessoas só querem saber que precisam usar que comandos precisam usar, mas não entendem muito bem a inter-relação entre essas ferramentas, de onde elas vêm, para que elas servem, né? E você que está aí interessado em seguir nessa carreira de ciência de dados, precisa ter um conhecimento claro do que você está usando, certo? Então, antes de finalizar, eu vou pedir só que vocês se inscrevam aí no canal, ativem o sininho de notificações para ficar ligado dos próximos vídeos que a gente vai lançar. A gente vai lançar vídeos semanalmente. Segue a gente também nas redes sociais, letsdata.ai ou no Twitter, letsdata.ai. A gente também está no LinkedIn, no Facebook, no Spotify. Nós temos o podcast, Let's Data Podcast lá. Você pode escutar também. É isso, pessoal. A gente se vê por aí. Um abraço e bons estudos.